Santa Catarina participou de um processo de renegociação da sua dívida com a União, uma dívida que remonta à década de 70. O Estado de Santa Catarina vem se endividando desde aquele período, desde o período da ditadura, onde aí, já que você tocou no tema dos contratos, grande maioria dos contratos não tinham qualquer grau de transparência entre os entes subnacionais, aqui os estados, o governo federal. E muitos desses contratos, inclusive, foram celebrados com instituições internacionais, como o Banco Mundial, o BIRD, trazendo recursos. E, no limite, se contraiu uma dívida que, durante o início do Plano Real, ela se tornou, de certa forma, sustentável para os estados. Então, a partir de 1997, na esteira do plano de resgate dos bancos, com a crise dos primeiros anos do Plano Real, foi feita uma renegociação da dívida dos estados com a União. Santa Catarina entrou nessa renegociação e, desde 1997, partimos aí de uma dívida de pouco mais de 5 bilhões de reais com a União. E dentro do cenário da renegociação, a União implementou diversas condicionalidades para a renegociação dessa dívida. Dentro dos termos dessa renegociação estavam, entre outras coisas, a venda de patrimônio dos estados. Em Santa Catarina, a gente conseguiu aqui evitar, com muita luta, a privatização da Celesc e da Casan, mas, por exemplo, Santa Catarina perdeu o seu Banco do Estado. O BESC foi federalizado como parte da renegociação da dívida com a União. Outros estados passaram por processos ainda mais avançados. A gente teve processos de privatização no Rio de Janeiro, em São Paulo, muito mais avançados até do que esse que aconteceu em Santa Catarina. O ponto aqui em Santa Catarina a partir dessa dívida de 5 bilhões, um dos termos da renegociação era que ela seria reajustada pelo IGPM, que é um índice de inflação que geralmente ele fica acima, e nesses últimos 20 anos ficou acima do índice base de inflação que o governo usa, que é o IPCA. Então, como é que a gente explica que uma dívida que era de 5 passou para 13 bilhões, sendo que 9 bilhões já foram pagos? É dentro desse mecanismo perverso de uma taxa de juros abusiva que a União cobra dos estados na mesma medida em que ela, União, também precisa pagar para os grandes rentistas da burguesia nacional, do capital financeiro que manda no Estado brasileiro. Então isso se torna um mecanismo extremamente nefasto de jogar sobre o peso dos estados a dívida que vem também do governo federal. É uma forma do governo federal de arrecadar um pouco mais e tentar fazer frente ao seu endividamento dentro do cenário federal. Agora, por outro lado, o que a gente identifica também com relação a isso é que essa dívida ela não apresenta qualquer grau de contrapartida às pessoas. A dívida sai de 15, vai para mais de 13 bilhões de reais, dentro de um cenário em que essa renegociação estaria dada por um maior cuidado com as contas públicas por parte dos governos estaduais e também do governo federal. Estou falando aqui de algo que veio também na esteira dessa renegociação de 1997, que foi a Lei número 101 do ano 2000, que erroneamente é chamada por nós, lutadores sociais, movimentos, de Lei de Responsabilidade Fiscal, porque não há nada mais irresponsável com as contas públicas do que essa lei. A Lei de Responsabilidade Fiscal, tal como ela é conhecida, é uma lei que prevê que o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Isso é o que é difundido na mídia comercial, na imprensa, no senso comum. Agora, esse não gastar mais do que arrecada só vale exclusivamente para os gastos correntes, ou seja, os gastos com a gente, com saúde, com educação, com transporte, com segurança, etc. Razão pela qual toda e qualquer poupança que o Estado brasileiro, na União, nos estados ou nos municípios, fez, toda a poupança que se faz sempre nesse não gastar mais do que arrecada, significa pegar essa poupança, pegar essa sobra de dinheiro e garantir o pagamento dessa dívida. Garantir, na verdade, a continuação dessa dívida, a gestão de uma dívida que quanto mais a gente paga, mais a gente deve. Então, dentro da auditoria cidadã, a gente tenta investigar esses contratos, fazer um estudo mais apurado, para tentar entender como é que essa dívida, quanto mais se paga, mais se deve, o que isso significa, né? Razão pela qual também, desde os anos 2000, o Brasil conseguiu fazer uma poupança extraordinária, de fato, tanto na União quanto nos estados e municípios,
conseguimos poupar e cumprir o que estava disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E o mais fundamental a se depreender dessa experiência histórica é que ela, quando a gente vê esses dados que tu trouxeste aqui na abertura, ela não significou rigorosamente nada do ponto de vista do saneamento das contas públicas. O Estado saiu devendo mais ainda do que quando entrou nessa seara. E a reboque disso, a gente teve um aumento dos investimentos públicos, porque o momento da economia na primeira década dos anos 2000 era melhor, mas o que começou a acontecer? Cada vez mais. Tinham aquelas alas dos hospitais, por exemplo, que eram inauguradas com 10 novos leitos, dos quais somente 5 poderiam ser utilizados. Tinha os tomógrafos que eram comprados para colocar no serviço de atenção à saúde pública e eles também não saíram da embalagem. O que isso significa? Que o Estado consegue fazer alguns investimentos que são imediatos, que são de desembolso direto, durante essa primeira década dos anos 2000, mas amarrado que se encontra pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode investir na contratação de servidores. Então, durante aquele cenário onde tudo, ou quase tudo, estava aparentemente um pouco melhor, nem lá se garantiu uma atenção à saúde básica, à educação minimamente mais confortável. Outro balanço que também é muito forte desse período é que a educação, durante esses 10 anos da década passada, ela teve como saldo o fechamento de escolas. Ainda que se vivesse um período de expansão das contas públicas, as escolas foram fechadas. Por quê? Porque não se contratavam professores, não se repunham os professores da rede pública. E aí o que acontecia? As pessoas, as crianças, os adolescentes, deixavam de frequentar a escola. Então, uma escola que tinha 500 alunos, por exemplo, esses alunos iam para a aula na segunda-feira, na terça e na quarta. Na quinta os professores faltavam e na sexta eles só tinham as 2 últimas aulas. Isso começou a gerar uma série de problemas com relação à infrequência e o abandono das escolas. Ou, no limite, muitas das pessoas eram expulsas dessas escolas por conta dessa falta de estrutura e iam procurar um outro colégio nas redondezas, saíam do seu bairro. Isso custa mais caro e sonera as pessoas. Quando essas pessoas iam buscar uma outra escola, o governo vinha fazer as contas e dizia, bom, no início dos anos 2000 nós tínhamos 500 alunos matriculados nessa escola, de um bairro X, e agora nós temos apenas 150. Então essa escola não é mais viável. Vamos fechar essa escola e transferir esses alunos residuais e espalhá-los por outros colégios. Então o grande saldo, o grande balanço da Lei de Responsabilidade Fiscal foi esse desmonte sistemático da saúde e da educação. Do ponto de vista da segurança pública, dispensa comentários, o aumento gigantesco da violência, mesmo quando a situação econômica era relativamente melhor do que a que está agora. Tudo isso impacta diretamente na nossa vida cotidiana e mostra que todo esse cuidado, entre aspas, nas contas públicas por parte do governo do Estado, durante a década passada, derivado da Lei de Responsabilidade Fiscal, não serviu para absolutamente nada que não fosse piorar a vida das pessoas e a pretexto de sanear as contas públicas, que estão em completo desequilíbrio hoje. Ou seja, o saldo é absolutamente negativo e oneroso para a população. As elites catarinenses, a mando também da elite brasileira financeira, acaba cada vez mais prejudicando a atenção geral à população. Além de todo o desinvestimento nos gastos correntes do Estado, é muito provável que aconteça o que já aconteceu nos anos 90, ou seja, quando o governo federal para de gastar dinheiro, empurra uma crise para os estados, e quando os estados da União também precisam cortar os seus investimentos, cortar os gastos com a população, a economia como um todo paralisa, como a gente está vendo agora acontecendo. O desemprego cresce e todos esses custos, esses gastos com as pessoas, eles continuam fazendo com que a economia não se recupere. Então, o que a gente tem profundamente aqui é um resultado da crise que faz com que a economia fique paralisada e as medidas tomadas a partir da crise fazem com que a crise se aprofunde sobre nós, a despeito de que, para as elites, ela continua funcionando como um mecanismo de tirar o dinheiro da gente para fortalecer a recomposição da taxa de lucro dos capitalistas, os brasileiros e, em específico, aqui os catarinenses. E um dos resultados mais práticos disso é que, quando as finanças não se recompõem da maneira esperada, é fundamental que os estados, os entes públicos, federal, estadual, municipal, comecem a rifar patrimônio.
E aí a gente tem também um perigo muito grande, na iminência já de ocorrerem privatizações em massa, como o governo federal já vem fazendo com o sistema Eletrobras e colocando a Petrobras na berlinda já, e também isso refletindo na prestação de serviço público aos catarinenses. Então, não tenha dúvidas de que os próximos meses serão de muita luta, porque vão aparecer aqui na pauta da discussão da sociedade catarinense a privatização da Casan, a privatização da Celesc e de outras empresas públicas do estado de Santa Catarina.